Bolsonaro melhorou e agora tá esse bosta aí de novo desse Lula. Então eu quero tomar o lugar dele, quero sentar lá na cadeira dele, porque eu quero cuidar do Brasil e do mundo, não Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos, tá? Porque nem espero um dia apresentar um pouco pra vocês, mas eu quero apresentar essa minha história lá na cadeira. Só vou apresentar a minha história completa quando eu estiver sentado na cadeira da presidência do Brasil. É lá que eu quero, é lá que é o meu lugar, é lá que é o lugar de rasgar o verbo, é lá. E Lula, ó, me entrega a cadeira. Pode entregar aí pro meu padrinho Bolsonaro, que eu considero ele como meu padrinho. Pode entregar pra ele ou você me entrega, tá bom? Mas é de preferência pra mim, tá? Porque ele já tá cansado, só libera ele, pra ele se aposentar, tá bom? E eis-me aqui, pra tomar o seu lugar. Cuidar das minhas crianças, cuidar da família, cuidar de alguns pais que ainda não se arrependeram enquanto é tempo. Porque a porta está se fechando, a porta está se fechando. Eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Tô aguentando mais, tanto sofrimento na terra, tanta dor. Brasil, me ajuda, me dá presidente. Me ajuda a rasgar o verbo onde eu tenho que rasgar. O que é mais assustador? A loucura ou a lucidez? A loucura por si só é um território conhecido, um desequilíbrio químico, uma ruptura com a realidade. E quando a loucura não é um acidente? Quando ela é um projeto, um produto meticulosamente fabricado e embalado em verde e amarelo e distribuído em massa, como se fosse patriotismo? E hoje nós vamos falar sobre a fábrica de loucos. Como o bolsonarismo usa a dissonância cognitiva para criar soldados na guerra cultural. E antes de ir para o tema central do vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever neste canal, deixe a sua curtida para o YouTube entender que este vídeo é relevante e entregar para mais pessoas e assim abrirem a mente sobre a realidade do que é a política bolsonarista brasileira. A pergunta que faço a você hoje não é se o bolsonarismo adoeceu a sociedade, os corredores de supermercado e as pistas de aeroportos, porque as redes sociais já gritam a resposta. A pergunta é como uma ideologia política conseguiu em tão pouco tempo potencializar o grau de insanidade coletiva a um ponto em que o absurdo se torna rotina? A resposta reside em dois conceitos: a guerra cultural como estratégia e a dissonância cognitiva como arma. Nas últimas semanas, o Brasil foi presenteado com cenas que parecem extraídas de um roteiro distópico de baixo orçamento. Vamos começar pela comerciante. Uma comerciante com a expressão facial de quem acabou de pousar de Varginha, ou de Marte, melhor, né? Porque Varginha tem pessoas legais por lá. E decidiu abrir um comércio barrando clientes por seu posicionamento político. Os patriotas já sabem que eu não gosto de esquerdista. Eu estou trabalhando e quero alimentá-los também. Então, eu convido a todos os esquerdistas que estão passando por necessidade por causa do seu governo atual a vir se alimentar aqui nas lojas Mondiale. Temos bastante picanha para eles. Petistas podem vir, serão muito bem recebidos da porta para fora. Outro exemplo, o frigorífico, que em pleno 2025 coloca uma placa que ecoa a segregação racial do sul dos Estados Unidos, mas trocando negros por petistas. Não parou por aí. Uma senhora, provavelmente uma cidadã de bem, transformando um voo comercial em um ringue de MMA político, porque o seu cérebro não consegue processar a ideia de dividir o mesmo oxigênio com um semelhante que pensa diferente. A bolsonarista que causou tumulto em 2 voos da Gol Linhas Aéreas foi identificada como a baiana Paloma Goldiano Carvalho. Enrolada em uma bandeira do Brasil, ela protagonizou cenas de confusão na noite de terça, em um voo que partiria do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Paloma já havia sido retirada de uma aeronave antes da decolagem por apresentar comportamento agressivo. Após se acalmar, foi remanejada para outro voo, mas voltou a gerar desordem e acabou presa pela Polícia Federal. Trompador, acusador, aliciador, assediador. Essas pessoas não são apenas malucas. Elas são vítimas bem-sucedidas de um projeto de lavagem cerebral. E um ingrediente secreto desse suco de delírio é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o desconforto psicológico que uma pessoa sente quando mantém 2 crenças contraditórias ou quando suas ações entram em conflito com suas crenças. O ser humano, por natureza, busca aliviar esse desconforto. A forma mais saudável é buscar revisar suas crenças. A forma bolsonarista, e a que nos interessa aqui nesse vídeo, é a negação brutal da realidade. O bolsonarismo, enquanto seita política, construiu um mundo de fantasias paralelas. Isso fica explícito quando eles falam: nós somos os bons. Somos os salvadores da pátria. O outro lado é literalmente o demônio, o comunista, o corrupto que quer destruir sua família. Eles pensam assim, porque eles possuem uma total negação da realidade. Agora, eu convido a você que me assiste a inserir essa realidade do que eles falam dentro dessa equação. Crença bolsonarista. O mito
por um Brasil livre e próspero. Agora traga para a realidade. Realidade. Pandemia com 700 mil mortos. Economia estagnada. Fome. Aumento do desmatamento. Isolamento internacional. A solução bolsonarista, meus amigos, é que a realidade está errada. O conflito, como um salvador, produz resultados tão catastróficos. A solução bolsonarista, ou seja, a insanidade, é que a realidade está errada, a mídia mente, as urnas são fraudadas, os números são falsos, a ciência é uma conspiração. Para eles, para esses insanos bolsonaristas, o problema não é o mito. O problema é o inimigo que está sabotando o mito. E quem é o inimigo? Os petistas, os esquerdistas, ou qualquer um que não se curve ao mito, ao líder. A senhora do avião, ela não está apenas sendo rude, ela está em pânico psicológico. Para ela, aquele petista, aquela petista, eu não sei qual o gênero da pessoa, não era uma pessoa. Era a materialização do mal. A prova viva que ameaça desmontar toda a frágil estrutura de delírio que sustenta a sua mente. A placa petista não é bem-vindo não é um marketing. É um sinal do alistamento na guerra cultural. É uma tentativa desesperada de purificar o seu mundinho da realidade assustadora. A comerciante com cara de alienígena não está apenas sendo preconceituosa. Ela está criando um santuário da dissonância. Um espaço onde a realidade alternativa pode reinar sem ser contestada. Esse mesmo espaço, eles desejam que seja o Brasil inteiro. Um país inteiro. Um país sem petistas, sem esquerdistas. Por isso que eles ficam maluquetes. Porque sabem que é impossível. E não venham com falsa simetria. A esquerda, com todos seus defeitos e contradições, nunca elevou a retórica do ódio e a paranoia a um princípio de governo. A esquerda debate políticas públicas, direito, distribuição de renda, programas sociais. O bolsonarismo debate a existência do próprio debate. Eles não querem vencer no campo das ideias. Querem extinguir o campo de batalha e declarar que só eles têm o direito de existir. E o ápice do delírio, a cereja do bolo de chorume, é essa gente que parece que tomou chá de chulé do Bozo, ainda gritam que estamos vivendo numa ditadura. É o sequestro semântico da linguagem. Eles que apoiam esse projeto de poder, que flertou abertamente com o fechamento do STF e as urnas, que celebrava ditaduras e chamava torturadores de heróis, agora se vestem de vítimas. É a dissonância cognitiva, em seu estado mais puro e perigoso, a projeção. Eles acusam os outros daquilo que eles próprios são e o desejam. Conseguiu entender, amigo? Amiga, conseguiu entender? E por que isso é um perigo para a sociedade? Porque essa insanidade não é mais um sintoma isolado. Ela se tornou contagiosa e organizada. Esses 3 casos recentes que aconteceram aqui no nosso país, fora os outros que não chegam até as mídias digitais, são apenas a ponta do iceberg de uma milicianização do cotidiano. São soldados de uma guerra que não existe contra um inimigo que pode ser seu vizinho, seu parente, seu cliente. Quando você desumaniza o outro, o próximo passo é a violência. E o próximo passo depois da violência é o extermínio. A linguagem deles já normaliza isso. Bandido bom é bandido morto. Esquerdista é lixo. A esquerda, em sua pluralidade, busca construir pontes, mesmo que imperfeitas. O bolsonarismo só sabe construir muros e trincheiras. E do lado de dentro dessas trincheiras, a única coisa que cresce é o medo, a paranoia e a doença mental coletiva. Meus amigos, o desafio que temos pela frente não é apenas político, é civilizatório. É um desafio de saúde pública mental. Enquanto a direita brasileira se deixou sequestrar por este culto DIF, cabe à esquerda, aos democratas, aos racionais, não apenas combater politicamente esse projeto, mas oferecer o antídoto, a realidade, a ciência,
a compaixão, a educação e a insistência teimosa de que a sociedade não é uma arena, mas uma construção coletiva. A fábrica de loucos está em operação 24 horas por dia. Desligá-la é a tarefa mais urgente da nossa geração. Porque, no fim, a pergunta não é se vamos sobreviver ao bolsonarismo, mas quanta sanidade teremos que reconstruir depois que essa febre passar. Um abraço, amigos.